Muito bem-vindo, muito bem-vinda, meu nome é Mário Guarnieri e se você nunca assistiu um vídeo meu, eu falo de direito penal, processo penal e legislações pertinentes. O meu intuito aqui no canal é ajudar advogados, estagiários e acadêmicos de direito. Se porventura o seu intuito é concurso, a minha aula pode te ajudar, mas não é o meu fim, ok? Não é meu fim. Meu fim é auxiliar advogados, estagiários e acadêmicos de direito nessa longa estrada e jornada da advocacia, da vida do direito, ali na vida no fórum. Bom, a aula de hoje nós vamos comentar e falar sobre a citação por edital. É uma modalidade de citação que ocorre quando o denunciado, aquela pessoa que é apontada lá na denúncia, está em local incerto e não sabido. Ou seja, sumiu, evaporou. Essa pessoa não se sabe onde ela está. E quando não se encontra essa pessoa, não vai ser realizada a sua citação? Pelo contrário, vai, mas nessa modalidade, que é a citação por edital. Eu vou apontar com vocês durante a aula os pontos principais, as peculiaridades, existe até uma súmula importante e a mudança do entendimento do STF acerca da suspensão do prazo prescricional. Tudo isso aí nós vamos comentar na aula de hoje. Nós também estamos presentes em outras redes sociais. Se você buscar lá, você vai nos achar no Telegram, no Instagram, no Twitter, no Facebook e nessas outras redes sociais a gente também faz a distribuição de aulas, de materiais. Se você quiser, porventura, ter acesso a outros formatos de aula, aqui abaixo na descrição desse vídeo nós estamos colocando lá link e se você clicar lá você vai ser automaticamente redirecionado as outras redes sociais que a gente está presente. Se você é uma pessoa que gosta de estar lá no Instagram, estamos lá também. Ah, professor, eu gosto mais do Twitter, também estamos no Twitter, Facebook, tem para todo gosto, inclusive lá no Telegram. E no Telegram é especial porque é uma comunidade, lá eu consigo ter um acesso maior às pessoas lá da comunidade, lá eu também mando aula diariamente, eu converso lá com as pessoas. Então eu tenho uma proximidade maior lá no Telegram. E o link também está aqui abaixo. Se você quiser nos seguir, entrar na nossa comunidade lá no Telegram, também vai aqui abaixo na descrição do vídeo. Tem lá o link, clica lá e você vai entrar na nossa comunidade no Telegram. Como de costume, quando eu iniciar a aula, eu vou subir aqui na tela um material PDF. Professor, posso ter acesso a esse material? Pode, tá? Aqui abaixo na descrição desse vídeo tem um link para você se inscrever na nossa comunidade. Qual é a vantagem se você se inscrever na nossa comunidade? Toda vez que uma aula for ao ar, você vai receber um e-mail avisando, olha, está disponível a aula sobre o tema X. Depende se você se interessar, você clica lá, clica no link, abre já o YouTube, na aula já assiste tudo prontinho. E além disso, além de avisar você sobre a aula e o tema, nesse mesmo e-mail nós vamos encaminhar o material PDF. O material PDF que eu subo na aula, nós também já vamos encaminhar automaticamente para você e você vai poder ter acesso a esse material PDF. Professor, e se eu não me inscrever na comunidade, eu posso ter acesso a esse material? Infelizmente não. Ele é restrito a quem está inscrito na comunidade. Então, se você quiser ter acesso, clica lá, recebe esse material PDF, seja notificado toda vez que uma aula nossa for ao ar, estuda com a gente. Acredito que eu tenho muito a agregar a vocês, eu acredito que eu posso passar um pouquinho do meu conhecimento. Eu não sei tudo, mas o pouco que eu sei eu posso agregar e passar para vocês. Então, clica aqui abaixo na descrição do vídeo, vai lá, se inscreve na nossa comunidade, receba o material. E além disso, como de costume, também vou pedir, igual todo mundo, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e fica atento a todas as nossas aulas. Vamos então entrar no tema da aula, que é citação por edital. Citação por edital. Aonde está a previsão da citação por edital no Código de Processo Penal? Artigo 366 do CPP. O que diz o artigo 366 do CPP? Se o acusado citado por edital não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva nos termos do artigo 312, tá? Deixa eu subir um pouquinho aqui. O que vem a ser a citação por edital? O que é a citação por edital? Vamos lá. Quando o réu
é o denunciado. O Ministério Público oferece a denúncia. O que é a denúncia? A denúncia é a peça formal na qual o Ministério Público acusa uma pessoa de cometer um crime. Tá? Aí é só na denúncia? Pode acontecer na queixa-crime, dependendo do procedimento, pode. No juizado, não se admite a citação por edital. Aí lá o processo tem que ser remetido ao fórum, né, à justiça comum, para que faça a citação por edital. No juizado não é possível. E aí, quando essa pessoa é apontada como autor do crime, essa pessoa precisa ser citada. E olha a diferença. Citação não é a mesma coisa que intimação. Citação é quando esse indivíduo é cientificado de que há um processo instaurado em seu desfavor e nesse mesmo ato de cientificar ele, é aberto também o prazo para ele apresentar a resposta à acusação. E aí ele vai apresentar a resposta à acusação. Esse é o procedimento, a citação. A intimação, a citação ocorre uma vez no início do processo para informar aquele indivíduo de que existe um processo em seu desfavor, concedendo a ele um prazo para que ele possa apresentar a defesa. É isso que vai acontecer. Já a intimação, diferentemente da citação, são as comunicações processuais. A citação ocorre uma vez no início do processo e depois todos os atos que vão ocorrer dentro do processo, que precisam ser divulgados, que o réu precisa tomar conhecimento, vai ser por meio da intimação. Designou a audiência, intima o réu na pessoa do advogado. Vamos fazer uma diligência, produção de uma prova, intimação. Eu preciso cientificar o réu de que saiu sentença, intimação. Tudo vai ser intimação. E a citação ocorre uma vez no início do processo. Para que o processo corra regularmente, é preciso que ocorra a citação. Porque a citação é um procedimento que ele vai fechar todas as pontas. Temos a denúncia, a pessoa foi cientificada e depois que ela é cientificada, começa a tramitar o processo. Enquanto essa pessoa não é citada, eu não consigo e não posso continuar o processo. Porque ela precisa ser primeiro cientificada do processo, precisa apresentar a defesa para eu continuar, designar a audiência de instrução. Certo? Esse é o conceito de citação. E aí vamos voltar lá para o artigo 366. O que diz lá então? Ó, se o acusado citado por edital não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional. Só um ponto. O que é citação por edital então? E aí, quando ele está em local incerto e não sabido, quer dizer, procurou ele em todos os lugares, não achou. Ninguém sabe onde ele está, vizinho, parente, ninguém sabe onde ele está. Depois de esgotadas todas as diligências possíveis para encontrá-lo, e se ele de fato não for encontrado, artigo 366. Citação por edital, vai ser feito um edital, vai ser citado por edital esse indivíduo, e se transcorrido, o edital tem um prazo. Tá? Presume-se que todos têm que ficar atentos aos editais que são publicados pelo Poder Judiciário. E aí ele tem um prazo. Se transcorrer esse prazo, se escoar esse prazo, o réu não comparece espontaneamente em juízo, o que vai acontecer com o processo depois dessa citação por edital? Aí nós temos, se o acusado citado por edital não comparecer, não constituir advogado, primeiro ponto, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional. Local incerto e não sabido, citação por edital. Transcorreu o prazo da citação por edital. O réu não compareceu espontaneamente em juízo, nem se manifestou, nem constituiu advogado. O que vai acontecer na sequência? Primeiro ponto, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional. Então o processo vai ficar suspenso, arquivado, e também vai se suspender o prazo prescricional. Porque se eu suspendo só o processo e não o prazo prescricional, vai transcorrer o prazo, esse réu pode permanecer escondido, né, esse denunciado, esse acusado, pode permanecer escondido, e depois vencido esse prazo prescricional, o processo vai ser arquivado e esse agente que supostamente cometeu esse crime, ele não vai ser responsabilizado pelo Estado. Vai acontecer a prescrição da pretensão punitiva, que é a pretensão do Estado em punir esse agente. Por isso, é o primeiro ato que se toma depois da citação por edital, é suspender o processo e o curso do prazo prescricional. Então, suspende o processo, suspende ele, deixa lá ele arquivado, e o prazo prescricional também vai ficar suspenso. Mais à frente a gente vai ver que esse prazo prescricional, houve uma mudança no entendimento.
né, qual é o prazo máximo que esse processo, né, o prazo prescricional, poderá ficar suspenso? É um ponto mais adiante na aula de hoje, mas houve uma mudança do entendimento, tá? E não vai ser mais por prazo indeterminado, mas eu vou comentar no momento adequado. Então, primeiro reflexo. Citou por edital, quando ela vai acontecer? Réu, o acusado, né, o denunciado, está em local incerto ou não sabido, né, sumiu. Citação por edital. Citou por edital, ele tem um prazo para se apresentar espontaneamente no cartório e aí vai abrir o prazo para ele apresentar a defesa. Depois de transcorrido esse prazo edital, se o acusado denunciado não aparecer espontaneamente no processo, lá no cartório, fala, ó, tô aqui, fui citado por edital, tô aqui, tô me apresentando. Se ele não se apresentar, primeiro ponto, suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, tá? Suspende. E se o juiz precisar fazer a produção antecipada de prova? Vamos dizer que é uma testemunha importante para o processo, mas está cometido com uma doença grave, na iminência de morrer, de falecer, ou uma pessoa muito idosa que também presenciou os fatos ali, mas como ela está numa idade avançada, pode ser que, se esperar o transcurso do processo para que lá na frente ocorra, ela seja ouvida, pode essa pessoa vir a falecer. E aí, o que vai acontecer? O juiz pode fazer a produção antecipada de prova? Pode, sem problema nenhum. Tá? Ele vai fazer aqui, ó, é o segundo apontamento aqui, ó, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes, se for o caso. Ok? Então, também vai poder? Vai poder normalmente. E o juiz pode eventualmente decretar a prisão preventiva? Pode, segundo o artigo 366. É uma situação bem delicada, tá? Porque a simples ausência, o simples fato do réu não ter sido encontrado, não quer dizer automaticamente que ele está fugindo ou está se ocultando do Poder Judiciário. Tá? É uma questão bem subjetiva. Pode decretar? Pode, mas tem que ver quais são os fundamentos utilizados pelo magistrado. Se forem fundamentos plausíveis, ok. Se for fundamento baseado exclusivamente no fato de que esse denunciado não foi encontrado, aí qualquer argumento nesse sentido é falho e não vai ser possível a decretação da prisão preventiva com base exclusivamente nesse entendimento. Tá? É uma questão que precisa ser observada. Qual o fundamento lançado em decorrência da citação por edital? Se existe prova concreta de que está se ocultando de maneira intencional, que ele está fugindo, aí decreta a prisão preventiva para garantir de aplicação da lei penal. Mas se de repente não é esse o caso, se o juiz se baseia exclusivamente no fato de que esse denunciado não foi encontrado, aí não é argumento hábil para decretar a sua prisão preventiva. Tá? O artigo 366, então, disciplina sobre os procedimentos que vão acontecer após a citação por edital. Já falei quando é possível a citação por edital, quando ela deve ser realizada, e o que vai acontecer na sequência, tá? Artigo 366 do CPP disciplina quais são os atos seguintes à citação por edital. Uma importante ressalva aqui também é fazer diferença de citação por edital e revelia, tá? São institutos diferentes. A revelia, ela pode acontecer quando o réu é citado regularmente e ele não comparece no processo. A diferença da citação por edital da revelia é que na revelia, o réu é encontrado, ele é citado, mas fica inerte ao processo. Essa é a revelia. Na citação por edital, ele não é encontrado. Quando decreta a revelia dele, é quando ele foi cientificado do processo, mas ficou inerte. Então, ou seja, ele não está em local incerto na sua vida. Ele foi encontrado, foi citado, e aí ele deveria comparecer ao processo, mas ele ficou inerte. Aí revelia. A citação por edital não, pelo contrário. O denunciado sequer é encontrado, né? Ninguém sabe onde ele está. E por isso procede-se a sua citação por edital. Tá? Então, revelia é encontrado e fica inerte. Citação por edital não é encontrado e procede-se a citação por edital. Vamos dar sequência aqui. Necessidade de esgotar todos os meios possíveis. O que é isso? O que é isso, a necessidade? Só vou fazer a leitura. Para que a citação por edital seja válida, é preciso que sejam esgotados todos os meios necessários para só depois proceder-se a citação por edital. Deixa eu só acrescentar todos os meios necessários para encontrar o denunciado e só depois será possível
Realizar a citação por edital. Beleza. Necessidade de esgotar todos os meios possíveis. O que é isso aqui? Tá? O que é isso aqui? Antes de realizar a citação por edital e até uma causa de nulidade, o magistrado deve esgotar todos os meios possíveis para tentar diligenciar e encontrar o denunciado. Não é o simples fato de o oficial de justiça se deslocar até o endereço, voltou, não encontrei a citação por edital. Não. É uma causa até de nulidade. Se no seu caso, por exemplo, você está defendendo uma pessoa e ocorreu a citação por edital dessa pessoa, mas você percebe, qual que é o grave que sempre acontece? Cita-se por edital e na sequência decreta a prisão preventiva. E aí você pega o caso e a pessoa foi encontrada, tem mandado de prisão, foi encontrada, foi presa. E ela nem sabe desse processo. E por que decretou a prisão preventiva? Em decorrência da citação por edital. E aí você vai ter uma série de argumentos para combater essa prisão preventiva, e uma delas vai ser: a citação por edital foi equivocada, não é legítima nesse caso, uma vez que o magistrado não esgotou todas as diligências possíveis a fim de encontrar esse denunciado. Tá? É um fundamento muito importante que você pode distribuir na sua peça de liberdade, seja liberdade provisória, habeas corpus, enfim, a peça que você for distribuir. O magistrado, antes de proceder à citação por edital, ele precisa obrigatoriamente esgotar todas as diligências possíveis. E como se dá isso na prática? Pode diligenciar no endereço, não encontrou, tem alguns meios que o juiz oficia para responder e fornecer. Por exemplo, concessionárias de água e luz, pega a lista na Receita Federal. Então tem outros mecanismos que o juiz vai oficiar e esses órgãos vão informar o juiz: olha, com esse nome aqui eu identifiquei tal pessoa que bate o CPF e atualmente está cadastrada nesse endereço. E aí, com base nesse novo endereço, manda o oficial de justiça novamente, vai até lá e procura essa pessoa. Então, o magistrado ele tem uma série de mecanismos à sua disposição. Então, não basta fazer a citação por edital, a citação normal, o oficial vai lá, não encontra e volta e já procede na sequência de maneira automática a citação por edital. Não. O magistrado precisa, obrigatoriamente, esgotar todos os caminhos, todas as diligências que sejam possíveis para tentar encontrar esse indivíduo, esse denunciado. Só depois, quando ele esgota todas as diligências que estavam ao seu alcance, oficiou as concessionárias de energia, de água, outros órgãos, Receita Federal, e voltou ao endereço, ele tentou diligenciar nesse endereço, voltou, não conseguiu encontrar, ou esses órgãos informaram que não há, essa pessoa não está cadastrada junto a essas empresas em nenhum endereço, aí sim, ficou comprovado, esgotou todas as diligências, aí sim, citação por edital, tá ok? Tá ok. Mas lembre-se, sempre que analisar esse ponto, citação por edital, possibilidade, apenas depois de esgotado todas as diligências possíveis, não foi encontrado e o denunciado está em local incerto ou não sabido, ou seja, sumiu, evaporou, não sabe, já tentamos todas as formas possíveis e não encontramos. O que vai fazer? Aí sim é possível a citação por edital. Antes de preencher esses requisitos, não vai ser autorizada a citação por edital, só quando esgotadas as diligências e mesmo assim essa pessoa não foi encontrada, tá? É um ponto importante, você pode utilizar em futura fundamentação, de repente você vai confeccionar uma peça ou vai analisar um caso, fique atento a esse detalhe da citação por edital, que exige que todas as diligências sejam esgotadas para só depois fazer a citação por edital. Vamos dar continuidade? Próximo ponto importante também, ó. Súmula 351 do STF. É nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da federação, leia-se estado, em que o juiz exerce sua jurisdição. Essa súmula aqui é importante ao passo que fica uma questão incongruente. O juiz tenta diligenciar, tenta encontrar esse denunciado, adota todas as diligências possíveis para encontrar esse indivíduo, não o encontra. E aí procede sua citação por edital. E depois descobre-se que esse indivíduo não foi encontrado porque ele está preso. Ora, se ele estava preso, o Estado deveria saber que ele estava preso. O juiz deveria buscar essa informação para fazer a sua citação direto lá no presídio. E o que vem a disciplinar essa súmula aqui? A súmula 351 do STF. Olha só. É nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da federação em que o juiz exerce a sua jurisdição. E o que é mesma unidade da federação? Mesmo estado.
Vamos imaginar que o magistrado, né, tá lá na comarca dele, exercendo as suas atividades, e a jurisdição dele está lá numa cidade X do estado de Minas Gerais. A cidade X do estado de Minas Gerais. Tenta encontrar esse denunciado, não encontrou de forma alguma. E aí procede a sua citação por edital. Depois de um tempo, descobre-se que esse indivíduo, esse denunciado, está preso ou na mesma cidade ou em outra cidade dentro do mesmo estado. Lembra? Na mesma unidade da federação quer dizer o quê? No mesmo estado. Então, se esse juiz exerce a jurisdição em uma cidade X do estado de Minas Gerais, se esse réu, se esse denunciado está preso, qualquer unidade prisional dentro do estado de Minas Gerais, não pode o juiz proceder à sua citação por edital. Ele precisa obrigatoriamente diligenciar para saber se está preso dentro dessa unidade. Agora, e se esse magistrado exerce sua jurisdição lá no estado de Minas Gerais, uma cidade Y, né, o processo tramita lá na comarca dele, na vara dele, e esse indivíduo está preso em outro estado, no estado da Paraíba, por exemplo, lá na Paraíba, ou no estado de São Paulo, está preso lá no estado de São Paulo. E aí o que vai acontecer? Aí eu posso invocar essa súmula 351 e falar que é nula essa citação por edital? Aí não. Por quê? Aí eu estou falando de estados diferentes, de unidades federativas diferentes. Quando o preso, esse indivíduo está preso no mesmo estado, mas é em cidade diferente, inclusive é bem distante uma da outra, não interessa. Se ele está preso dentro do mesmo estado em que esse juiz exerce a sua jurisdição, não pode realizar a citação por edital. E se a fizer, vai ser nula. Agora, e se o juiz exerce a sua função em um estado e esse indivíduo está preso em outro? Aí pode-se realizar a citação por edital? Aí pode. Esse é o teor da súmula 351 da STF. É isso que você precisa entender nesse ponto acerca da citação por edital e a questão da prisão ou não dentro do mesmo estado ou em estado diferente. Súmula 351 do STF, se esse indivíduo está preso na mesma unidade federativa, lê-se no mesmo estado em que o juiz exerce a jurisdição, não pode ocorrer citação por edital. Se ele estiver preso em outro estado, aí pode se realizar, certo? Súmula 351 do STF. Eu acho que é. Esse aqui é o último ponto da nossa aula. Deixa eu só encurtar aqui. Aí. É o último ponto na nossa aula de hoje, que é com relação ao prazo de suspensão do processo. Informativo 105 da STF. Tá? O que é importante você saber nessa questão aqui da suspensão do prazo? O que a gente viu no começo da aula? Artigo 366. Realizada a citação por edital, deixa eu até voltar aqui, 366, Se o acusado citado por edital não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo, deixa eu destacar, e o curso do prazo prescricional. Ou seja, deixa eu destacar aqui para vocês. Aí. Então, o que é o curso do prazo prescricional? A prescrição vai ficar suspensa. Tá? A prescrição ela vai ficar suspensa. Citou por edital. Esse denunciado ficou inerte, suspende o processo e o prazo prescricional. Aí a grande questão, o grande embate jurídico sobre a suspensão é por quanto tempo esse processo, a prescrição, poderá ficar suspensa. E aí havia uma divergência entre o STJ e o STF, na medida em que o STJ adotava um entendimento de que esse processo não poderia ficar para sempre suspenso, até que o prazo prescricional não poderia ficar suspenso até que esse réu comparecesse, e o STF entendimento diferente, tá? Dizendo que sim, o prazo prescricional ficaria suspenso enquanto esse réu não aparecesse. E aí o que nós tivemos a mudança recente no entendimento do STF acerca desse tema? Esse informativo aqui, deixa eu descer aqui, informativo 105, tá? do STF, esse informativo aqui, ele é de dezembro de 2020. Então é informativo do STF número 105 de dezembro. Deixa eu trocar aqui que fica melhor. STF. Aqui, ó, STF informativo 105 de dezembro de 2020. O que diz esse informativo do STF? O STF mudou o entendimento que ele tinha acerca dessa matéria. Então, como que acontecia? Citou para edital, réu inerte não compareceu. Não compareceu no processo,
suspensão. Artigo 366, suspensão do processo e do prazo prescricional. Entendimento do STJ sobre esse tema. O prazo prescricional não vai poder ficar suspenso para sempre. Tem que se impor uma limitação temporal, porque senão esses crimes vão se tornar imprescritíveis. E o rol de crimes imprescritíveis é um rol taxativo da Constituição Federal. Eu não posso estender aquele rol taxativo para outros crimes. Já o STF entendia de maneira diferente, dizendo que não, esse processo, o prazo prescricional vai ficar suspenso enquanto essa pessoa não aparecer. E aí, a partir desse informativo, 105 de dezembro de 2020, o STF mudou o entendimento, passou a acompanhar o STJ. E qual foi esse entendimento agora adotado? Vamos lá. Em caso de inatividade, inatividade processual decorrente da citação por edital, que é o ponto crucial, que há muita discussão, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, ou seja, esse entendimento vai se adotar com exceção dos crimes imprescritíveis, trava-língua. Com relação aos crimes imprescritíveis, ou seja, que não vão prescrever. Ressalvados os crimes que não vão prescrever, que rol taxativo da Constituição Federal, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo da prescrição da pena máxima em abstrato combinada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso. Fim da suspensão do prazo prescricional pelo decurso do tempo, estabelecido no artigo 109, será retomado o recurso da prescrição. Deixa eu destacar. Em linhas gerais, o que isso aqui quer dizer? Bom, a suspensão. Depois que aconteceu a suspensão do processo de acordo com o artigo 366, ocorreu a citação por edital, ficou inerte, o denunciado ficou inerte, não compareceu no processo. Suspensão do prazo prescricional e do processo. Por quanto tempo vai poder ocorrer a suspensão desse prazo? Por quanto tempo esse processo, o prazo prescricional desse processo vai poder ocorrer? Segundo o entendimento atual do STF, informativo 105 de dezembro de 2020, adotando o mesmo entendimento do STJ, deve-se pegar a pena máxima em abstrato desse delito, vamos imaginar hipoteticamente, tráfico de drogas, 5 a 15. Citou por edital, qual é o máximo da pena em abstrato? 15 anos. Eu não lembro de cabeça, mas artigo 109, vamos dizer que é o prazo de prescrição, levando-se em consideração a pena máxima em abstrato, é de 20 anos. Ocorreu, passado 20 anos, suspendeu. Aí por quanto tempo vai ficar suspenso? Por 20 anos. Passou 20 anos, não, o réu ainda permanece, o denunciado ainda em local incerto não sabido, passou 20 anos, que é o prazo máximo da prescrição da pena em abstrato desse delito, para a suspensão o prazo prescricional começa a correr novamente. E aí vai correr mais 20 anos para que esse indivíduo seja encontrado e seja punido. Não foi encontrado, prescrição da pretensão punitiva. Esse é o entendimento atual do STF sobre esse tema, acompanhando o STJ, certo? Eu vou explicar mais uma vez para que não haja divergência. Como que vai acontecer agora, então? E agora em tela maior para que vocês possam entender. Como que vai acontecer agora, então? Pegou a pena máxima, suspendeu o processo, prazo prescricional, o indivíduo não foi encontrado. Citação por edital, suspensão do prazo prescricional e suspensão do processo. Por quanto tempo esse processo vai poder ficar suspenso? Pega a pena máxima em abstrato, culminado ao delito, exemplo, tráfico de drogas, 5 a 15. Pego a pena máxima, que é 15 anos, jogo lá na tabela do artigo 109. E aí, lá, verificando o máximo da pena, eu vou ter depois o prazo prescricional. Lá o artigo 109 vai me dar, o prazo prescricional de tanto. Vamos imaginar que seja 20 anos. Então, a suspensão desse processo vai poder, do prazo prescricional, vai ocorrer por 20 anos. Depois desses 20 anos, o prazo prescricional vai começar a tramitar, a correr novamente, e aí tem o Estado mais 20 anos para punir. Não conseguiu, decorrido 20 da suspensão, depois mais 20 do prazo prescricional, não achou esse indivíduo, prescrição da pretensão punitiva. Esse é o entendimento atual do STF sobre esse ponto da citação por edital. Transcorrido esse prazo de prescrição da pena máxima em abstrato, volta a correr novamente a prescrição e o Estado tem esse período aí para punir o agente. Não encontrou, prescrição da pretensão punitiva e o réu não vai ser mais apenado. Bom, essa foi a aula sobre citação por edital. Comentamos aqui de 4 pontos importantes. Artigo 366 do Código de Processo Penal, disciplina quais são os atos posteriores à citação por edital. Essa modalidade de citação, só relembrando,
quando o réu está em local incerto ou não sabido, citação por edital. Necessidade, o juiz tem a necessidade de esgotar todas as diligências possíveis para só depois proceder à citação por edital, sob pena de nulidade. Artigo 351 súmula 351 do STF, é nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade de federação, ou seja, no mesmo estado em que o juiz exerce jurisdição. Ele não pode se fazer citação por edital, só em estados diferentes. E prazo de suspensão do processo, STF, informativo 105 de dezembro de 2020. Eu espero que você tenha gostado muito da aula de hoje, que eu possa ter agregado mais aos seus conhecimentos, e eu fico aguardando você nas nossas próximas aulas. Uma boa semana e eu te vejo no nosso próximo encontro.